Boa noite, pessoal. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula desse nosso canal, né, desse nosso curso também de produção de conteúdo audiovisual com softwares livres que vocês já sabem o que são por causa do módulo 1. Bom, a aula de hoje é a segunda aula desse módulo, então é a segunda aula sobre o Audacity. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre a questão de a interface, como é que funciona o programa e também a gente aprendeu a instalar o programa. E hoje a gente vai ver o processo de gravar o áudio dentro do programa e também importar esse áudio, beleza? Então, trazer para dentro do programa. Então, o Matheus ele vai falar um pouquinho mais da parte de gravar o áudio, eu vou trazer agora para vocês a parte de importar. Lembrando, nós temos uma atividade, que no caso é o projeto, que vai fazer parte da nota. Falando um pouquinho mais sobre ele, é um projeto que vocês vão ter que produzir um material de audiovisual, né, um produto audiovisual. Isso pode ser uma notícia televisiva, né, um jornalzinho, um podcast, enfim, o formato é livre para vocês. Então, a gente vai ao decorrer desses softwares mostrando um pouquinho mais do que desses comandos, mas para dar uma ideia para vocês. Só que já passei ali, né, no caso lá no Classroom, já pedi para vocês passarem para a gente se vocês vão fazer o trabalho sozinhos, em duplas, né, ou em trios, que é o máximo que a gente está pensando em permitir, beleza? E aí, preciso que vocês me digam isso e já comecem, né, a se resolverem aí se vão fazer, qual a modalidade que vocês vão fazer, melhor dizendo, nessa questão, né, de em grupo, ou então duplas, ou sozinhos. E aqui a gente vai dar algumas ferramentas para que vocês possam fazer esse produto. Nesse módulo de Audacity, já antecipando, a ideia é que vocês tenham uma vinheta, algo desse tipo. O que seria uma vinheta? Né? Eu vou trazer alguns exemplos, né, para que vocês entendam, mas não nessa aula aqui. Nessa aula eu vou ensinar, como a gente falou, a gravar e também importar, mas eu vou colocar alguns exemplos lá no Classroom para que vocês possam ter uma ideia, beleza? Do que são essas vinhetas. Mas em resumo, aqui a gente vai ter que pensar, né, aqui eu estou querendo que vocês pensem, comecem a ter uma ideia de uma vinheta que vocês vão fazer. Não é nada muito elaborado não, gente. É mesmo alguma coisa com música e voz, enfim, sabe? Uma vinheta é mais ou menos isso, né? Pelo menos nessa parte de áudio. Então, o produto de vocês tem que ter isso, né? Alguma coisa com voz e música de fundo, ou sons. Não precisa ser música, mas sons de maneira geral. Tá, então, vamos abrir nosso programa que a gente instalou na aula passada, o Audacity. Tava ali na tela do meu computador, né? Tudo bem. Aqui, toda vez que a gente abrir o Audacity, se a gente não desmarcar essa opção, que aqui aparece não exibir novamente ao iniciar, ele sempre vai abrir essa tela. Essa tela aqui mostra um pouquinho de coisas de ajuda, um manual, redireciona para o fórum deles, que aí você pode fazer perguntas na internet. Lembrando que o software livre tem esse papel, né, essa característica de comunidade, por isso que existe essa questão do fórum bem forte na comunidade do software livre. Eu vou colocar não exibir novamente ao iniciar. Ok, então toda vez que eu abrir agora não vai mais aparecer essa mensagem. Como eu falei, né, eu vou ficar mais com a parte de importar o áudio e Matheus vai ficar mais com a parte de fato, de gravar o áudio aqui dentro. Como vocês podem ver aqui, dá para gravar. Beleza, gente. Então, eu vou importar um áudio. O que é que acontece? Eu posso importar um áudio do meu computador, ou eu posso ir na internet e pegar algum. Então, se vocês já tiveram algum áudio do seu computador, beleza. Vocês vão fazer o mesmo processo que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas no meu caso aqui, eu quero um áudio da internet. Lembra que eu falei que as coisas, né, no caso, os produtos, os conteúdos, eles têm licenças. A gente viu um pouquinho sobre isso no módulo 1, dos tipos de licença. Eu vou permitir que vocês utilizem no caso, outros materiais, no sentido de questões de licença. Vocês podem pegar algum material que seja fechado para usar, no caso, para o nosso projeto, porque é fim educativo, então não vai passar daqui, então beleza. Mas eu vou fazer o meu aqui, mostrando exemplo, da maneira correta, que é o quê? Eu vou pegar áudios, sons que sejam isentos, ou melhor dizendo, tenham licenças livres, né? Então, eu vou fazer isso. Se vocês quiserem fazer também, sintam-se à vontade. Vou até dar duas dicas aqui, no caso, dois sites que vocês podem pegar esses conteúdos, beleza? Vamos mostrar agora aqui. O primeiro deles é o YouTube. Para quem não sabe, o YouTube tem uma seção, que é uma seção para essas, né, faixas, essas músicas gratuitas,
e também livres. Então nessas faixas aqui você pode baixar e usar tranquilamente. E percebam que o legal é que aqui mostra, além do título, né, tem o gênero da faixa, ou seja, qual é a ideia, qual é, né, a tipologia dessa faixa. Tem o clima também, isso é bem da hora, né, sombrio. Então, sei lá, daqui a pouco vocês querem fazer uma chamada para algo de terror, então vocês podem utilizar alguma coisa de sombrio. Artista, que mostra o artista da faixa, como a gente falou mesmo, se vocês uma licença livre tem que ter atribuição. Duração da faixa, aqui tem um tipo de licença. Licença da biblioteca de áudio YouTube, você pode usar essa música nos seus vídeos, incluindo naqueles que geram receita. Nenhuma atribuição é necessária. Então aqui, ó, vai mostrando essas licenças que basicamente todas têm esse mesmo tipo aqui. E para baixar é aqui, beleza? Aqui mostra a data, mas você consegue baixar por ali também. Então vamos lá, se vocês quiserem ouvir as faixas, melhor dizendo, antes de passar, vocês podem clicar, eu vou clicar nessa daqui, do Breta. Vocês clicam aqui, vocês estão ouvindo. Pronto. Então se deixar aqui, vocês podem continuar ouvindo. Podem até adicionar estrela, né? Aqui ainda mostra a licença. E baixar a faixa. Eu gostei da faixa, então eu vou baixar ela, beleza? Para botar no meu conteúdo. Show de bola. Já baixei. Vou clicar em exibir todos, ele vai para a parte de download. Mostrar na pasta só para deixar aqui bonitinho. Show de bola. Tá aqui o Breta, beleza? Show. Eu vou mostrar já o outro, tô mostrando aqui no YouTube, vou mostrar em outro site, outro repositório que é muito legal, que é o Jamendo. Ele funciona parecido com o YouTube, a tela principal dele é esse. Lembrando que eu vou deixar os dois links na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar caso queiram utilizar aqui. Aqui aparece várias cores para tipo, o contexto, né? A questão de alegre, épica, rock, jazz, social media, bem bacana, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, vocês podem também, né, olhar por aqui pelo catálogo principal, enfim, tem até questão de preço, mas tem faixas que são gratuitas. Eu vou clicar em ver todos os destaques, não, eu vou aqui em temas e atmosfera. Você pode até escolher os instrumentos que vocês querem que tenham no som, na música, os gêneros, enfim, mas eu vou em temas e atmosfera. Aqui, na verdade, só mostrar para vocês gêneros. Vocês vão perceber que se eu clicar aqui, ele vai mostrar os gêneros, né, dos tipos de som que tem aqui, filme, TV e tudo mais. Assim como tinha no YouTube. Em destaque mostra as faixas que já estavam aqui, né, só para explicar mais uma vez. As faixas que são, né, que estão mais sendo utilizadas de alguma forma ou comentadas aqui na plataforma. Os instrumentos, aqui para que vocês possam escolher. Isso é bem legal porque tem instrumentos que são bem peculiares, não é a palavra, mas eles são muito clássicos em determinados tipos de conteúdo que vocês querem produzir, né? Por exemplo, a gente pegar o ukulele, que é um instrumento havaiano, ele dá uma ideia mais de calmaria, sabe? Algo mais assim, mais tropical até, enfim. O violino dá aquela ideia mais de tristeza, algo mais assim para baixo, até o mesmo o piano, depender. Enfim, então dá para brincar com essa questão sentimental também. Todos aqui vai mostrar uma porrada de coisa. Então, vamos em temas e atmosferas. Eu quero algo que seja, vamos lá, energizante. Então, eu vou clicar aqui em energizante. Vai aparecer ótimo. Vai aparecer várias coisas aqui, várias faixas desse tipo, né? Vocês podem, assim como no YouTube, vocês podem clicar e ouvir. Tá carregando. Pronto. Show. E aqui vocês podem baixar, né? Aqui baixa. Aqui é uma questão de adicionar carrinho caso vocês queiram comprar. Tipo de licença. Aqui dá para adicionar playlist, inclusive, ó, o carrinho para comprar, tá vendo? Faixas ilimitadas, enfim, para você assinar, melhor dizendo, esse produto. E aqui você pode comprar essa faixa. E aqui diz o que você pode usar na faixa, né? Para uso privado não comercial, publicidade online, enfim. É como a gente vai usar para estudo, então não tem problema. A gente vai baixar aqui, tranquilamente. Vou baixar por aqui. Beleza. Tá baixando minha faixa. Show de bola. Exibir todos mais uma vez. Já tá as duas faixas aqui. Eu vou clicar e mostrar na pasta. Pronto. Eu tenho duas faixas aqui já, que eu baixei. Agora, eu vou lá no meu programa, que é o Audacity, já que eu tenho duas faixas.
O que é que acontece, gente? Eu vou, como hoje é mais importar, eu não vou mostrar edição nem nada do tipo. Hoje é mais para vocês entenderem como é que importa, como é que bota a música aí dentro, como grava. E na próxima aula, melhor dizendo, a gente vai aprender a editar isso, a cortar, a mudar, que vocês quiserem inverter ordem, coisas desse tipo. E na outra aula a gente vai aprender a botar efeito aí, uma coisa mais bonitinha, né? Uma coisa assim mais vistosa, enfim. Então hoje vamos entender esse conceito. Beleza, o que é que acontece? Eu vou aqui em arquivo, lembra que eu mostrei para vocês a interface. Em arquivo, você tem duas opções aqui, exportar e importar. Exportar a gente vai aprender por último. A gente quer importar. A gente quer importar um áudio. Então, se a gente quer importar um áudio, eu vou lá na minha pasta, que é o quê? Vai em este computador, porque como vocês baixaram, vai estar na mesma pasta que é downloads. Olha lá. Ótimo. Vocês vão agora clicar em downloads. Beleza, já está mostrando aqui as músicas, né? Dá pra perceber pelo horário que foi as músicas que eu baixei agora. Eu vou baixar primeiro o Breta, que eu mostrei no YouTube. Baixar, eu digo importar pra cá, ó. Show de bola. Ele já importou. Ele vem, né, com essa faixazinha bonitinha. Eu vou importar a outra música também. Eu vou em áudio, mesmo esquema. Vamos lá em Professor Click. Ele está importando, maravilha. Perceba que aqui fica com o nome. Aqui tem como você silenciar o som para você ouvir. Você dá play aqui. Eu não falo enquanto dou play, porque senão você não vai conseguir ouvir. Mas basicamente, né, esse é o comando para vocês importarem no arquivo, importar e colocar áudio, procurar onde está no seu computador, ele entra. E aqui, com as duas músicas, né, você pode depois silenciar uma para poder ouvir a outra e modificar como você quiser, ou só usar uma faixa. Eu botei as duas porque foram dos dois repositórios, só para dar um exemplo. E aumentar, diminuir. Vocês percebem a questão do som, né, a altura do som e tudo mais por aqui, ó, por essas ondas. Dá para perceber, quanto maior ela for, como está aqui, mais volumoso é esse som. Perceba que aqui embaixo é muito menor o volume, né? Então ele é mais linear, ele não estoura tanto. Para ficar mais claro isso, eu vou silenciar essa e vou dar play aqui, ó. Perceberam, né? Aqui agora eu vou silenciar de cima e vou tirar o silenciado de baixo. Perceba a diferença. Perceberam a diferença de volume? Então dá para perceber justamente por aqui. Mas aqui vocês conseguem mudar o ganho também e tudo mais. Até equalizar, né? Tornar isso, o som ele mais sem muitos picos, né? De algo muito, quando tem alguém que grita muito, diminuir esse grito, tornar ele mais natural, enfim. Né? Deixar o som mais linear mesmo para que não tenham ápices volumosos aí e incomode algumas pessoas. Mas beleza, gente. Então para importar é assim que faz, beleza? Então a gente, como eu falei, não vamos mexer aqui, era só para ensinar como importar. Então agora vocês já sabem como colocar o áudio. Se vocês tiverem, né, áudios em outro lugar do computador de vocês, é só nesse mesmo esquema. Vir em arquivo, importar, áudio, e aí vocês procuram onde está no computador de vocês. Né? Tá na área de trabalho, tá em outro lugar aqui do computador, tá em músicas, enfim. Aí vocês têm que saber onde é que está no computador de vocês para poder clicar e aí abrir no programa. E de resto, o Matheus agora vai falar um pouquinho mais sobre como vocês podem gravar. Então vocês já tem a música, por exemplo, vocês botam um som aí de fundo, por exemplo, eu boto a música Breta de fundo, um pouquinho mais baixo, para sair a minha voz numa chamada, sei lá, algum trailer, algo do tipo, né? Lembrando que a gente está pensando em fazer uma vinheta. E então, aí Matheus vai falar um pouquinho mais sobre como é que você vai gravar, como é que você pode gravar aí dentro. Você pode gravar em algum outro lugar e importar, como eu mostrei, mas você pode gravar exatamente no programa, que é o que o Matheus vai ensinar agora. Beleza, pessoal? Então, Matheus agora dá seguimento aí. Então, pessoal, continuando, né, sobre o software livre Audacity, vamos lá. Aqui nós temos nosso displayzinho de botões, tendo a pausa, né, como está indicando aqui, o reproduzir, o parar,
Aqui nós vamos ter o ir para o início ou ir para o próximo, né? Fim, como queira. E o gravar, que vai ser a ferramenta principal. Tranquilo. Aqui nós temos basicamente os dispositivos de áudio, na verdade são os drivers que a gente pode utilizar. Por default, por padrão, né? Assim dizendo, sempre vamos utilizar o MME, mas também podemos saber da existência do Windows Direct Sound e do Windows WhatsApp. Aqui, logo em seguida, temos o dispositivo de gravação que a gente vai optar no momento que formos fazer a gravação de um áudio, né? O meu é esse aqui, o microfone, mas assim, pode acontecer de vocês estarem com o errado aí vocês modificam e vão testando qual é o seu microfone, dependendo do que utilizarem. Canais de gravação. O que significa canais de gravação? Canais de gravação temos o canal de gravação mono e o canal de gravação estéreo. O que significa o canal de gravação mono? Ele significa uma gravação de áudio que vai ser em uma única linha. Como assim é uma única linha? Quando você for ouvir no seu fone ou no seu notebook ou na sua caixa de som que você utilize aí, quando você grava mono, você vai conseguir ouvir igual dos dois lados. Quando você faz uma gravação estéreo, dependendo do áudio que você grave, ele pode sair do, do ouvido direito ou do alto-falante direito, do alto-falante esquerdo. Então ele grava em duas linhas, né, vamos dizer assim, e consegue ter uma variação maior no seu áudio. E aqui, como dispositivo de reprodução, ou seu fone de ouvido, ou sua caixa de som, o que você utiliza para escutar de fato. Então sempre está atento ao qual está sendo selecionado aqui, porque vai ser onde você vai ouvir o seu software, né, durante o processo. Dito isto, vamos seguir. Vamos começar pelo botão de gravar. No botão de gravar, a gente consegue gravar o áudio que a gente vai utilizar para a nossa edição. Vamos fazer um teste aqui. 1, 2, testando, 1, 2, testando. Para parar ele, existem duas formas. As duas formas são nosso botão de pausa, que vai parar ele nesse momento exato, ou nosso botão de parar, que vai finalizar o processo. Uma vez apertando o botão de parar, processo finalizado, nós temos o botão de reprodução. O que podemos fazer com o botão de reprodução? Existem dois tipos de reprodução. A reprodução normal, que a gente vai começar a escutar aqui agora, né, o som que vai ser retornado. 1, 2, testando, 1, 2, testando. Para parar ele, como vocês podem ver, a gente escutou ele, o áudio que acabou de ser gravado. Se a gente tivesse dado um shift barra de espaço, seria uma reprodução contínua. Como assim uma reprodução contínua? 1, 2, testando, 1, 2, testando. O símbolozinho. Para parar ele, existem duas formas. As duas formas são nosso botão de pausa. Viu que o botãozinho aqui de reprodução ficou um loopzinho, né? Ficou tipo duas setas. Quer dizer que a partir do momento que ele finaliza, ele já volta executando. Se a gente não tivesse com essa reprodução contínua, que a gente utilizou o atalho Shift barra de espaço, o áudio seria encerrado e o processo finalizado uma vez. Continuando nesse esquema aí. Quando apertamos o botão parar, nossa reprodução para de fato e meio que zera para o nosso ponto de início. Então, vamos fazer uma vez, né? Reproduzimos, 1, 2, paramos. Quando a gente parou, a reprodução já voltou para a estaca zero dela e foi encerrada. Uma outra coisa bastante legal de se notar é que quando dá um playzinho aqui, 1, 2, testando, 1, 2, a barra aqui em cima, ela indica o quanto alto está o seu som. Uma vez que seu áudio esteja extremamente estourado, indo para o zero, não vai ser possível que o Audacity grave ele. Então a gente sempre tem que estar bastante atento o quão alto está saindo o nosso som. Explicando esse ponto de pausa, o que é que a gente pode fazer? Qual a diferença da pausa para o parar? No parar, a gente encerra o processo e volta do começo. No pause, o que é que a gente pode fazer? Tá vendo essa setinha verde aqui que significa o nosso play? A gente pode clicar e continuar. Para parar ele, a gente continuou
o nosso áudio. Então, sempre que a gente quiser continuar para fazer uma análise, uma edição, o que seja, a gente usa o botão de pausa e não o de parar, porque o de parar volta a gente para estaca zero. E o de pausa a gente pode clicar aqui e continuar nosso processo. O que mais eu posso falar para vocês agora? Tem uma coisa bastante interessante que eu gosto de falar, que é em relação aos lados, né, da audição que a gente pode fazer aqui. Como assim os lados? Tem esse Ezinho e esse Dzinho. Se a gente der o play, 1, 2, testando, e botar todo no Ezinho, a gente vai ouvir só do lado do seu fone esquerdo ou só da sua caixa de som esquerda. Se a gente botar no direito, o mesmo acontece. Isso é uma coisa bastante interessante. Uma outra coisa interessante de se analisar é essa barrinha aqui de menos e mais, que significa o quê? Significa se a gente botar muito para menos, quando a gente reproduzir nosso áudio, ele vai sair bem baixinho. Vai que a gente tinha um áudio muito alto. A gente precisa às vezes fazer isso. Ou se tem um muito baixo, a gente pode botar para cá. Eu não vou reproduzir para não estourar o áudio, às vezes pode ficar muito alto, estourar e ficar ruim para vocês. Mas em relação à introdução assim do Audacity que eu tinha para falar para vocês, é isso no geral. Qualquer dúvida, pode falar comigo ou com o professor Amauri no grupo do WhatsApp ou no Classroom. E a gente agenda uma aula para terça para tirar as dúvidas. Por favor, por favor, por favor, não esqueçam de responder a avaliação do módulo 1. É super necessária, né? E vocês podem ir falando com a gente no grupo ou no Classroom se vocês vão optar por fazer o trabalho em dupla, trio ou individual. No geral, é isso, turma. Muito obrigado pela participação e até logo.